Mas a gente começa com um assunto muito interessante para que todos nós possamos entender melhor quais são os prós e os contras do balão intragástrico. Você que está com excesso de peso, você que já tentou de tudo, você que fala, puxa vida, eu acho que eu vou ter que partir mesmo para a cirurgia. Presta atenção que o assunto é muito interessante. Quem conversa com a gente é o Dr. Ricardo Portieri, que é cirurgião geral e gastroenterologista, cirurgião do aparelho digestivo, uma pessoa especial para falar desse assunto. Pode ficar aí atento e, inclusive, participar. Mandar suas perguntas para vidamelhor@redevida.com.br, vidamelhor@redevida.com.br ou ligar para 2202-8432. Doutor Ricardo, muito obrigada por ter vindo. Vamos bater um papinho, então, sobre o balão intragástrico. Até quero te agradecer, porque eu já vi que você trouxe um balão intragástrico aí, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Claro. Na realidade, ele está aqui, ele está fechado. Até interessante para mostrar para o público como é que ele é introduzido, né? Que é muito tranquilo, é como um exame endoscópico. Então, esse aqui é o balão fechado. Esse tá? é o balão fechado. Então, Exatamente. Ele é introduzido pela boca e ele desce até o estômago como numa endoscopia. Exatamente. Ele é acompanhado no exame endoscópico. O balão vai descendo, o endoscópio desce junto. Em toda a etapa da colocação é acompanhada pela videoendoscopia. Né? Aí esse balão, depois de colocado no lugar certo, através da videoscopia, ele infla. Exatamente. A gente pode até ilustrar aqui. Ó. A partir do momento que ele desceu, entrou pela boca, como você falou. Desceu pela faringe, esôfago, né? Aqui é o finalzinho do esôfago, esse aqui é o nosso estômago, já continuando com o duodeno. A partir do momento que ele se posicionou no estômago, né? Essa parte fica do lado de fora, tá? Para o médico poder insuflar o balão, tá? Aqui dentro, eu vou retirar aqui para até ficar fácil para as pessoas. Sai um pouquinho de talco, tá? Vou deixar aqui. Dentro ele se abre, né? Ele vai fechadinho, ele se abre. Aí, com licença. Essa parte que está na boca do paciente. Exatamente, essa parte aqui que sai pela boca do paciente. E ele já está dentro do estômago na posição que a gente precisa. Então, imagina que está aqui meu estômago, eu estou deitada, isso aqui está na minha boca. Exatamente. Aí você vai inflar, vai colocar ar através de uma seringuinha. Exato. Não é ar. Na realidade, ele é enchido por solução salina, soro fisiológico ou água. Em alguns serviços se preenche com soro fisiológico. Tá. Eu dou preferência em encher com soro fisiológico mesmo. Soro fisiológico. Tá. Então, presta atenção, ele vai insuflando, ó. Ele começa a insuflar. Eu vou fazer algumas vezes, mas se for insuflar na realidade, no volume que a gente precisa, acho que a gente vai gastar a tua entrevista aqui. Entendi. E aí, na verdade, ele vai ficar cheio, vai ficar gordinho. E ele tem mais ou menos o tamanho de uma laranja cheia, isso? Um pouco maior. Um pouco maior. Isso, tá. Ele tem em torno de 500 a 700 mililitros então, de soro fisiológico. É bem maior que uma laranja. É bem maior. Em relação ao tamanho do estômago, quanto do estômago ele preenche? Ele deve ocupar em torno de 50% a 60% do volume do estômago. Então, veja bem, está aqui o estômago, aqui, mais ou menos a minha mão, ele vai ocupar mais ou menos esse tamanho. É importante falar, Cláudia, que assim, esse procedimento é muito tranquilo, a colocação do balão. A partir do momento que o médico puxa, ele solta esse catéter que enche o balão, ele fica lacrado. E no final do enchimento, é importante colocar um pouquinho de azul de metileno. Por quê? Isso aqui vai ficar completamente azul aqui dentro. Então, se houver algum vazamento ou laceração do balão, o paciente vai absorver esse azul de metileno, que é inócuo, vai urinar azul ou até vão sair pelas pedras. Aí ele vai falar, vazou meu balão. Exatamente, ele vai procurar o médico dele, olha, ele vai sinalizar que houve uma ruptura do balão e, obviamente, que vai perder a função. Que é o que é importante falar para a população, qual é a função desse balão. A gente mostrou o que é o balão, mostrou como é que coloca o balão. Eu já comecei o nosso bate-papo imaginando que talvez você saiba exatamente o que é e qual é a função. Mas, para você que não sabe, presta atenção. Qual é a função do balão intragástrico? Exatamente. Obviamente que ele ocupando essa parte do estômago, né, do corpo gástrico, em torno de 40% a 60%, isso varia. Tanto é que varia também o volume, de 500 a 700, do tamanho da biotipo da pessoa, tamanho da câmara gástrica, né? Enche mais um pouquinho, enche menos, tá? E esse balão aqui, ele vai pesar no estômago, né? Ele pesando no estômago, ele vai dar uma sensação de saciedade, né? Então, uma informação sai daqui do estômago, vai para o cérebro e sempre vai dizer ao cérebro, olha,
o estômago está cheio, não precisa de muito alimento. Isso vai cortando o apetite, vai tirando o apetite e a pessoa vai se sentindo, o mínimo de quantidade que ela come, vai se sentindo saciada. Obviamente vai comer muito menos. O balão intragástrico, para uma pessoa que tem um sobrepeso muito grande, é o primeiro estágio para a cirurgia de estômago? Na realidade, o balão, a partir do momento que ele foi inventado, isso tem muito tempo, né? Esse balão ele foi idealizado tem mais de 20 anos. Em torno de 2000, 2001, ele começou a ser utilizado aqui no Brasil e, obviamente, no mundo inteiro, né? A indicação principal dele, no início, era os obesos mórbidos, que é o IMC, né? Lembra do IMC? Acho que já foi falado. De massa corpórea, exatamente, que é o peso do paciente dividido pela altura vezes a altura ao quadrado. Ou seja, quanto maior o peso e menor a altura, esse IMC vai ser cada vez maior, né? Então, pessoas com obesidade mórbida, IMC acima de 40, que não podem ser submetidos à cirurgia bariátrica a princípio, a alternativa do balão é muito boa, porque você vai recolher 20% do peso corporal, ou seja, o indivíduo pesa 180, ele vai pesar até 40 quilos a menos. Entendeu? Ele consegue perder até 40 quilos só com a colocação do balão intragástrico? Só com a colocação do balão intragástrico, né? Nos meses, esse balão, depois nós vamos falar, ele pode ficar de 4 a 6 meses, até um pouquinho mais, tá? E essa perda de peso é importante para o paciente, porque melhora a condição clínica para ele ser operado, né? Às vezes, algumas comorbidades melhora a situação dele, se ele é um diabético, se ele é hipertenso. Às vezes, só com essa perda de peso importante de 20%, ele vai corrigindo essas comorbidades que são perigosas até para ele ser submetido a uma cirurgia bariátrica, né, no pós-operatório. E tem gente que fica bem só com a colocação do balão intragástrico, consegue chegar no peso ideal e não precisa ser submetido a uma cirurgia, ou não? Assim, tudo na medicina começa com um objetivo e na observação, os médicos, né, nós começamos a observar que esse balão ele poderia ser utilizado também em outras pessoas. Por exemplo, as pessoas que estão no sobrepeso, né, um índice de massa corpórea em torno de 27 até 35, tá, que não querem ser submetidos a nenhuma cirurgia, eles vão se beneficiar bastante com esse balão. Porque você imagina uma pessoa de 1,60 m que tem 90, 95 quilos, uma pessoa pesadinha, fortinha. Poxa, eu já fiz de tudo para emagrecer. Tentei academia, tomei remédios, né? Fui no endocrinologista, não tive tanta força de vontade assim, não consigo fazer regime. A indicação começou a ser interessante para essas pessoas porque dava um estímulo para elas perderem esses 20% de peso que elas tanto queriam perder. E a partir do momento que, assim, dá um incentivo também para começar a fazer academia, a se cuidar. Sim, porque ela começa a perder peso, já dá vontade realmente de se cuidar como um todo, né? Depois de um tempo, a gente tem que retirar esse balão intragástrico ou ele fica? Não, esse balão aqui, uma das vantagens é essa, ele precisa ser removido. O tempo máximo que ele deve ficar no estômago é em torno de 6 meses, um pouco mais. Hoje em dia já tem alguns médicos colocando até 7, 8 meses, depende de caso a caso. Às vezes o tratamento está sendo tão eficiente que o médico pode avançar um pouquinho mais a retirada do balão. Entendeu? Você me responde no próximo bloco, ele pode ser recolocado ou não. De volta, a gente está conversando sobre o balão intragástrico. Para quem tem excesso de peso, tem sido uma solução. Para quem tem obesidade mórbida, tem sido um primeiro caminho, uma primeira etapa, até mesmo antes da cirurgia gástrica, né, da cirurgia de redução de estômago. A gente já entendeu um pouco como que funciona o balão. Se você quiser rever essa entrevista, a gente vai colocar no canal do YouTube, no meu blog, no site da Rede Vida. Quer dizer, tá fácil para você assistir, mas você também pode participar, porque agora a gente vai passar as perguntas para o médico, Dr. Ricardo Portieri. Inclusive, eu deixei uma pergunta no ar, que era se retira o balão, porque você disse no primeiro bloco que ele pode ficar em torno de 6, 7 meses dentro do estômago. Se retira, depois de um tempo, ele pode ser colocado novamente? Claro. Pode ser. Pode ser colocado sim, Cláudio. Então tá joia. A gente tem mais um monte de perguntas, eu vou te pedir um minutinho. E eu tenho uma primeira pergunta aqui que chegou pelo Twitter da Nini_Festas. Ela diz, quero saber se o balão pode ser colocado em diabéticos, se prejudica ou ajuda o diabetes? Uma das indicações é essa mesmo, como a gente havia falado, né? Junto com a obesidade vem essas comorbidades, né? Hipertensão arterial, diabetes, tá? Então, como esse balão ele dá uma sensação de saciedade, a pessoa vai comer menos.
É importante falar, Cláudia, que junto com o balão tem toda uma equipe multidisciplinar que deve ser... Essa é uma cirurgia cara? Não é uma cirurgia, importante colocar. É um procedimento. É um procedimento, é igual um procedimento endoscópico. É um procedimento caro? É um procedimento um pouco caro, sim. Tá? Quanto? Porque o balão fica em torno de R$10 mil, um pouco menos, com tudo. Com colocação do balão, o preço do balão, honorários médicos. Com anestesia. Day clinic, né? Que precisa ficar um tempo... A pessoa entra no hospital de manhã e ela sai à noite? Ela pode sair até 2, 3 horas depois. Assim que ela acordar, ela pode estar liberada. Aí já tem até uma pergunta em relação a isso. Após a cirurgia, já posso voltar a trabalhar? Não é cirurgia, é procedimento. Exatamente. É do Antônio Pereira, de Itapeva, Minas Gerais. Ele pergunta se existe algum tempo de recuperação. Sim. Os 3 primeiros dias, para em torno de 20% dos pacientes que colocam o balão gástrico, eles apresentam um desconforto muito grande. Dor, náuseas e vômitos. Tá? Então, esses pacientes vão precisar ficar em repouso mesmo. Então, a gente aconselha, após a colocação do balão, que pelo menos 3 dias o paciente fique em repouso, tá? Ok. Em casa, tomando medicações tanto para esse desconforto, como para as náuseas e vômitos. Mas tem pacientes também que não apresentam nada, vão bem para casa, tranquilo. Ótimo. Maurício, de São José do Rio Pardo, ele pergunta se o balão é retirado por cirurgia ou é da mesma forma que foi colocado. Não, o balão também é retirado por procedimento endoscópio, acompanhado com médico, tá? Ele é esvaziado, tá? E retirado da mesma maneira que... Mas o procedimento ele é todo filmado, acompanhado por um vídeo, tá? Que é a videoendoscopia. É igual um procedimento endoscópico. E qual é o médico, qual é o especialista que faz esse tipo de procedimento? O endoscopista é o mais indicado. É o mais tá? indicado. A não ser que o cirurgião também faça endoscopia, tenha treinamento endoscópio, tá? Para endoscopia. É importante ter um cirurgião, o seu médico, né? Geralmente é o cirurgião do aparelho digestivo, ele esteja presente ao procedimento, até que se porventura, esse procedimento é muito tranquilo, mas acontece alguma coisa, ele vai estar presente lá para ajudá-lo. E a anestesia, ela é... Não é anestesia, é sedação. É sedação. É sedação. A pessoa fica sedada como se estivesse fazendo o exame endoscópico. Isso aqui é uma das vantagens muito grandes do balão. Dormindo, né? Dorme. Nem lembra que fez o procedimento. Nem lembra. Bom, a Ângela Moreira diz, tenho 53 anos, tenho IMC de 29,5, tomo prednisona, um comprimido ao dia, tenho 73 quilos. Resolveria esse balão para mim? Então, ela tem o IMC de 29,5, 73 quilos. Ela está no sobrepeso, ela não é nem considerada uma obesa. O obeso grau 1 é acima de 30, ela está no sobrepeso. Então, para ela, o balão seria muito interessante, inclusive porque ela usa corticoide. Agora, uma das contraindicações que eu ia te falar, Cláudia, porque quem usa muito o corticoide, você já deve ter ouvido falar, tem gastrite, tem úlcera. Essas patologias são contraindicações para a colocação do balão intragástrico. Tá? A presença de úlcera, gastrite, não pode. Porque o balão também, dentro do estômago, ele irrita um pouquinho a mucosa gástrica, tá? E dá aquela sensação de peso. Ok. Tá? Cristiane Lamazares, ela pergunta se o balão atrapalha a absorção dos nutrientes. Não. Uma grande vantagem do balão intragástrico é que, por exemplo, se você faz uma cirurgia bariátrica, né, aquela que tem as grandes ressecções, você, a médio e longo prazo, você vai precisar tomar esses nutrientes, ferro, vitaminas, etc. O balão não. Além de ser um procedimento reversível, ou seja, você vai retirá-lo depois de 4 a 6 meses, tá? Você consegue se alimentar de uma maneira que você consegue ingerir esses nutrientes sem precisar uma reposição. Tá? Ok. Marcelo Vieira, de Balneário, Santa Catarina, ele diz, boa tarde, tenho 120 quilos, 1,72 m de altura. Gostaria de saber se posso fazer a operação para colocar o balão. Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de procedimento? Marcelo, só mais uma vez redigindo, não é uma cirurgia. É um procedimento, tá? Não tem anestesia geral, é só uma sedação. Você está dentro do quadro dos pacientes que iam se beneficiar muito bem com o balão intragástrico, tá? Pegando uma carona nessa pergunta do Marcelo, tem uma pergunta que ficou no ar que eu vou responder para você. O Marcelo pode colocar o balão, aguardar os 6 meses, perder em torno de 20% e depois recolocá-lo se o seu tratamento foi bom. Aquela pergunta que a pessoa fez, será que pode recolocar? Pode, desde que haja um descanso de 2 a 3 meses, até para o estômago voltar ao seu funcionamento normal, recuperar a sua funcionabilidade, né?
porque ele estava com um corpo estranho durante 6 meses dentro dele. Então, ele volta ao tamanho normal, recupera a funcionabilidade e 3 meses depois você pode recolocar o balão na expectativa de perder mais 15 ou 20% do seu peso corporal. Aí tem uma pergunta que complementa essa. O Thales Macedo, de Salvador, pergunta se após a retirada do balão pode haver recuperação do peso perdido. Pode. Sim, né? Principalmente se você não for disciplinado. O balão, ele não serve só para diminuir o seu peso, o seu ganho de peso, você vai perder em torno de 15% a 20%, mas você pode driblar o balão também, viu, Cláudia? Se você comer açúcares concentrados, sorvete, milkshake, né? Ah, sim, você come pouquinho e vai ingerir uma grande quantidade de calorias. Se você comer tudo errado, exatamente, né? O balão aceita isso muito bem. Tá? Então, precisa de uma equipe junto com um nutricionista, às vezes para até ensinar a fazer uma alimentação correta, né? Então, se você tira o balão e acha que vai voltar a comer as coisas que você comia, aí a sua disciplina alimentar não está funcionando. Você pode reengordar novamente. Perfeito. Bom, tem outras perguntas. Vou pedir para que o senhor responda depois. A gente pode colocar, inclusive, no nosso site para facilitar para os telespectadores. Muito obrigada pela sua presença. Conversei com o Ricardo Portieri, que é cirurgião geral e gastroenterologista. O telefone de contato é o 0 operadora 11 3822 3586. 3822 3586. Doutor Ricardo, muito obrigada, viu? Obrigado a você.